Matemática, 11º ano, ensino médio, são dois dos níveis abrangidos por esta aula. Vamos falar de geometria no plano espaço. Aula 1, revisões de vetores, vetores livres. Quer isto dizer que não vamos trabalhar o conceito de vetor no referencial ortonormado, mas sim sem referencial ortonormado. Trabalharemos um vetor no referencial ortonormado na segunda aula. Revisões de vetores, vetores livres. Estamos, portanto, na parte 1 de geometria no plano e no espaço. E, à medida que formos avançando na matéria, vai também avançando o índice do lado esquerdo. Estamos, portanto, nas revisões de vetores, vetores livres. A segunda aula vai dizer respeito a vetores no referencial ortonormado. Regra geral, cada tópico, cada aula vai corresponder a um destes tópicos do índice. Definição de vetor. Um vetor, ou também se diz vetor livre, é um ente matemático caracterizado por uma direção, um sentido e um comprimento. Portanto, temos os três elementos que caracterizam um vetor. Na figura seguinte estão representados diversos vetores. O vetor A, que se representa com uma letra minúscula com uma seta por cima. O vetor B, o vetor C, D, etc. E, F e G. Dois vetores dizem-se simétricos se têm a mesma direção, o mesmo comprimento e sentidos opostos. O vetor simétrico de U representa-se por menos U. Portanto, mete-se um menos atrás do vetor. Os vetores D e E são exemplos de vetores simétricos. Vamos ver. Vetor D, vetor E. Eles têm a mesma direção, têm o mesmo comprimento, efetivamente percebe-se isso na figura, e têm, como aqui diz, sentidos opostos. Um está a apontar para a direita e para cima, outro está a apontar para a esquerda e para baixo. Note-se aqui a diferença entre direção e sentido. Se nós tivermos duas cidades A e B, podem pensar que a direção de A para B ou de B para A é a mesma. Agora, o sentido pode ser de A para B ou de B para A. Portanto, imaginem duas cidades conhecidas, por exemplo, Lisboa e Porto. Temos a direção Lisboa-Porto, sentido norte-sul ou sul-norte. Mas, efetivamente, aqui neste exemplo diferencia-se de uma forma bastante clara a direção do sentido. Portanto, D e E são exemplos de vetores simétricos. A norma de um vetor U representa-se deste modo, portanto, duas barras em cada lado, e é a medida do seu comprimento numa dada unidade. Portanto, norma de um vetor U é a medida de comprimento do vetor. Portanto, o comprimento do vetor. O vetor que representa os segmentos orientados com origem e extremidade no mesmo ponto chama-se vetor nulo e representa-se com 0 com uma seta por cima. E a norma do vetor nulo é igual a 0. Portanto, aqui há que dizer o que é que são segmentos orientados. Os segmentos orientados é outro ente que está associado, outro ente matemático que está associado ao conceito de vetor e que diz respeito a um ente matemático que é caracterizado por uma direção, sentido e comprimento e ponto de aplicação. Não vamos aprofundar mais do que isto, apenas o suficiente. Isto é suficiente para perceber o que se segue. Portanto, o vetor que representa os segmentos orientados com origem e extremidade no mesmo ponto chama-se vetor nulo, portanto, e tem comprimento nulo. Considerando que cada quadrícula mede uma unidade, temos que a norma do vetor A, ou seja, o comprimento do vetor A é igual a 2. Vamos ver. 1, 2, cada quadrícula representa uma unidade, então o vetor A tem comprimento 2. E o comprimento do vetor G diz que é 3. Ora, vejamos que 1 para baixo, 2 para baixo, 3 para baixo. Então, temos aqui 3 quadrículas. Logo é um vetor com comprimento igual a 3. Soma de um ponto com vetor. A soma de um ponto A com o vetor U é um ponto A' que resulta da imagem de A pela translação associada ao vetor U. Ou seja, a soma do ponto A com o vetor U vai ser o ponto A'. É necessário, naturalmente, uma figura para perceber melhor
esta definição e temos aqui então um ponto A e um vetor U. E o que é que vai ser a soma de A com U? Ora, note-se que este vetor que representei aqui em baixo também é o vetor U, porque é um vetor que tem a mesma direção, sentido e comprimento do vetor U, portanto é igual. E temos então que se aplicar o vetor U ao ponto A, vou ficar com o ponto A'. É como aqui diz, resulta da imagem de A pela translação associada ao vetor U. Portanto, translação pode ser visto como um deslocamento. Se eu deslocar o ponto A de acordo com a direção, sentido e comprimento de U, eu vou obter o ponto A'. E temos então que A mais U é igual a A'. A soma do ponto A com o vetor U é o ponto A'. Soma de dois vetores. Dados dois vetores U e V, chama-se soma de U com V e representa-se por U mais V, o vetor obtido do modo seguinte. Temos um ponto A, um vetor U e um vetor V. E o que vamos fazer é aplicar ao ponto A o vetor U para obter o ponto A', como ainda há pouco vimos. De seguida, aplicamos ao ponto A' o vetor V. Obtemos o ponto A duas linhas. E a soma de U com V vai ser simplesmente o vetor que aqui está representado a vermelho. Ou seja, nós temos que o vetor U mais o vetor V é igual ao vetor caracterizado ou definido, se quisermos, pelos pontos A e A duas linhas e pelo processo geométrico que expliquei há pouco. Portanto, é nisto que consiste a soma do vetor U com o vetor V. Denomina-se esta regra por regra do triângulo, uma vez que este processo de construção do vetor soma forma efetivamente um triângulo. E é o que eu já disse, está aqui a dizer. Portanto, este modo de definir o vetor soma denomina-se por regra do triângulo. Poderíamos também obter o vetor soma através da regra do paralelogramo. Ora, quer isto dizer, como a denominação indica, que vai estar envolvido um paralelogramo. E de que modo? Novamente, o ponto A, o vetor U e o vetor V. Aplicamos ao ponto A o vetor U. Aplicamos também ao ponto A o vetor V. Portanto, aqui é um processo de construção diferente, porque há pouco aplicávamos o vetor V ao ponto A' que resultava de somar ao ponto A o vetor U. Aqui já não se faz assim. Aplicam-se os dois no ponto A e forma-se um paralelogramo, fazendo, digamos, uma cópia deste vetor para aqui, uma cópia do vetor U para aqui, e o vetor que resulta de unir este vértice do paralelogramo. Portanto, nós temos aqui um paralelogramo porque é um quadrilátero com dois lados, com lados paralelos 2 a 2. Este lado é paralelo a este e este também. Portanto, isto é a definição de paralelogramo. E temos então que o vetor soma, U mais V, é este vetor formado pela diagonal do paralelogramo e pelo ponto onde que se considerou, portanto, o ponto A que deu início a esta definição, a este processo. Esta regra é utilizada na física para determinar o deslocamento de um objeto localizado no ponto A quando sujeito a duas forças representadas com U e V. Se tivermos aqui um objeto qualquer, seja uma carroça de burros, seja um objeto que entendamos, um objeto com rodas, sem rodas, um objeto que, ao qual se apliquem as forças representadas por U e V. Ora, nota-se aqui que o V, pelo facto de ser um pouco mais comprido ou um pouco menos comprido que U, quero eu dizer, portanto, percebe-se perfeitamente que aqui só cobre duas diagonais e aqui cobre mais do que duas diagonais, aparentemente ou não. Portanto, aqui parece-me que o vetor V é ou não mais comprido que o vetor U. Bom, bastaria aplicar o teorema de Pitágoras para saber. Portanto, se eu quiser saber o comprimento desta diagonal, tinha que a diagonal ao quadrado é 3 quadrado mais 1 ao quadrado e estaria, portanto, a fazer 9 mais 1, que é 10. Portanto, o comprimento é a raiz de 10 e aqui o comprimento ao quadrado é este ao quadrado mais este ao quadrado. Ora, o de cima deu raiz de 10 e este dava
2 ao quadrado que é 4, 2 ao quadrado que é 4, daria raiz de 8. Portanto, raiz de 10 para raiz de 8, o vetor U, como indica também a nossa intuição, é mais comprido que o vetor V. Portanto, seja como for, o objeto deslocar-se-ia nesta direção e sentido. Multiplicação de um número real por um vetor. Na figura ao lado estão representados os vetores U e o vetor A, que é igual a U mais U, portanto, representa-se simplesmente por 2U, e o vetor B, que é menos U, que é igual a menos 2U. Portanto, temos aqui o vetor U, temos aqui o vetor 2U e temos aqui o vetor menos 2U, que é exatamente igual ao anterior, na direção e no comprimento, mas que tem sentido oposto ao do vetor A. O que estamos a fazer, portanto, é multiplicar um número real por um vetor. Neste caso, multiplicamos por 2 o vetor U e aqui multiplicamos por menos 2. Observamos que A tem a mesma direção e sentido que U e B tem a mesma direção e sentido contrário ao de U. Portanto, aqui aponta para a direita, aqui também, aqui aponta precisamente para o lado oposto, para a esquerda. Os comprimentos de A e B são o dobro do de U. Efetivamente, eu aqui tenho 3 quadrículas, aqui tenho 6 e aqui também tenho 6 quadrículas. De uma forma geral, temos que, dado um número real k diferente de 0 e um vetor U diferente do vetor nulo, o produto do número real pelo vetor U vai ser um vetor que se representa por KU e que tem a direção de U, tem norma igual a módulo de k vezes norma de U e tem sentido o mesmo sentido de U se o k for positivo e contrário ao de U se k for negativo. Relativamente ao sentido, consegue-se perceber isto perfeitamente aqui. Quando multiplicamos por um número positivo, o sentido é o mesmo, portanto aponta para a direita. Aqui, quando se multiplica por um número negativo, aponta para a esquerda, portanto para o sentido contrário. Relativamente a este pormenor da norma, é importante ver que o comprimento é o dobro, mas eu tenho que pôr um módulo no k, porque caso contrário, aqui vê-se bem que era o dobro, não é? O dobro do comprimento de U, mas aqui poderia dizer que era o simétrico do dobro, não pode ser. Se aqui o comprimento é 3, eu não vou dizer que o comprimento de B é menos 6. Agora, se eu fizer módulo de 3, módulo de 2, perdão, vezes a norma do U, que é 3, já fica módulo de menos 2 vezes 3, que já dá, como o módulo de menos 2 é 2, já dá 2 vezes 3, que é igual precisamente a 6. Portanto, o módulo aqui serve para assegurar que o comprimento é sempre positivo ou nulo. Continuando, o caso trivial, se o k for 0 ou o vetor U for o vetor nulo, então se eu multiplicar um escalar por o escalar k por U, vou obter o vetor nulo. Portanto, é um caso absolutamente trivial e que nos interessa indicar, uma vez que não tem direção e sentidos indeterminados. Direção e sentido indeterminado, o vetor nulo e, consequentemente, o vetor k vezes o vetor nulo. Temos, portanto, um vetor com direção e sentido indeterminados e com comprimento nulo. Dois vetores U e V dizem-se colineares se existir um número real k diferente de 0, tal que o vetor V for igual a k vezes U. Quer isto dizer que são vetores colineares os vetores U, 3U, 5U, 7U, menos 1000U, são todos vetores colineares. E o que falámos há pouco na página anterior foi precisamente deste tipo de vetores. Portanto, serve para a minha ideia aqui é recordar precisamente este conceito. Colineares, significa que partilham, colineares, quando são companheiros, partilham a companhia. Quando é colineares, partilham a mesma linha, portanto são paralelos. Dizem-se também vetores paralelos, em alternativa a dizer colineares, portanto são sinónimos neste contexto. Note-se que se dois vetores são colineares, então têm a mesma direção. E o sentido já se falou, que se o k for positivo é o mesmo sentido, se o k for negativo é sentido contrário. Vamos agora trabalhar aqui com um exemplo que ilustra os conceitos anteriores. Temos aqui um paralelogramo ABCD,
que está dividido em 8 losangos geometricamente iguais. 1, 2, 3, 4 e mais 4 aqui de baixo, 8. E temos que o vetor AF mais o vetor FO, AF mais FO, vai ser, pela regra do triângulo, o vetor AO. Portanto, basta para perceber isso na figura, basta começar no ponto A, aplicamos o vetor AF ao ponto A, ficamos com o ponto F, aplicamos ao ponto F o vetor FO, ficamos com o ponto O, e o vetor formado pelo ponto inicial e ponto final é o vetor AO. Se pretendermos fazer sem olhar para a figura, neste caso, há também a facilidade de reparar que o ponto de extremidade deste vetor é o F, chamemos-lhe ponto de extremidade, o ponto de origem deste vetor é o ponto F, e se suprimirmos as letras F, que são comuns, fica simplesmente o vetor AO, que é formado pelo ponto inicial e ponto final. Portanto, este processo funciona muito bem, e se não tivéssemos figura, diríamos com toda a segurança que o vetor é o vetor AO. Portanto, isto acontece muitas vezes na prática. Neste caso, e infelizmente, com EJ e CG já não temos na origem do primeiro vetor, o ponto de origem já não vai ser igual ao ponto de extremidade do primeiro. Portanto, o ponto de extremidade do primeiro não é igual ao ponto de origem do segundo. Portanto, temos aqui EJ, temos aqui CG, e a nossa ideia aqui vai ser encontrar um vetor que esteja representado por outras letras que deem para combinar de acordo com o processo anterior. Ou seja, a minha ideia é arranjar um vetor que tenha aqui um J ou dois vetores que tenham a mesma letra comum para depois fazermos aquele processo que expliquei há pouco. Ora, note-se que o vetor EJ é igual ao vetor HC. Portanto, uma vez que o vetor HC tem a mesma direção, sentido e comprimento, e agora com isto, substituindo o EJ por HC, já conseguimos ter a mesma letra C na extremidade do primeiro vetor é igual à letra da origem do primeiro vetor, e agora se a suprimirmos fica a letra HG. Fica, portanto, a letra HG, o vetor HG, que é o vetor formado também pela regra do triângulo. Note-se que aqui o triângulo é um triângulo obtuso-ângulo, tem aqui este ângulo obtuso, mas o que é facto é que nós começando no H e percorrendo o caminho com a orientação das setas, chegamos ao ponto G, que é o ponto final, e ficamos, portanto, com o vetor HG. EF menos 1 meio de CD. Já aqui está o EF, já aqui está o CD. E agora, como é o simétrico do meio de CD, nós podemos fazer, em primeiro lugar, o desembaraçar deste menos. É a mesma coisa que ter EF mais 1 meio de DC. Portanto, o simétrico de CD é DC, mas nós aqui ainda queremos metade de DC. O que vai ser este vetor DL. Portanto, 1 meio de DC é o vetor DL. E agora que estamos nesta fase, devemos trabalhar o objetivo de conseguir aqui e aqui a mesma letra. E para isso temos que escolher dois vetores que façam essa combinação. Um modo simples de o fazer é considerar o vetor FH. Note-se que o vetor FH é igual ao vetor DL, mesma direção, mesmo sentido, mesmo comprimento. E deste modo, ficamos com a mesma letra, EF mais FH, e vai dar o vetor EH. E chegamos então assim à conclusão de que a soma de que EF menos 1 meio de CD vai ser igual ao vetor EH. Outro exemplo, OH mais CH, ou H mais CH. Então, nós aqui estamos perante um caso de vetores com a mesma direção e comprimento, e os sentidos são opostos. Quando é assim, vai dar obrigatoriamente o vetor nulo, mas vamos seguir o mesmo processo. Ora, note-se que o vetor CH é o mesmo que o vetor HO, e, portanto, OH mais HO fica o vetor OO, o que significa que é o vetor nulo. Portanto, um vetor com origem e extremidade no mesmo ponto só pode ser o vetor nulo. Os vetores são simétricos. Nós começando no O, vamos para o H, depois do H passamos para o O outra vez e ficamos no mesmo sítio onde começámos e, portanto, é o vetor nulo. OH mais 3EF. OH, EF, o triplo do EF vai ser um vetor com o triplo do comprimento. Ora, aqui o temos, 3EF, fica o vetor EH, e como não temos a mesma letra, nós podemos fazer simplesmente a passagem, ou substituir o vetor OH por um igual, que tenha a mesma
letra que seja o H, e note-se que o vetor OH é igual ao vetor HC, e logo nós vamos ter EH mais HC, e vai ficar o vetor EC. Portanto, suprimimos a letra comum e ficamos com EC. É este vetor formado por estes dois pontos. Portanto, a regra do triângulo novamente a trabalhar sempre. É o que temos feito desde o início deste exemplo. A soma de um ponto com vetor já foi dito que é um ponto. Por isso, que ponto é que será? Será o ponto F. Aqui nós basta-nos ter no vetor o ponto origem. O ponto origem, já que o vetor é formado por dois pontos, podemos falar de ponto origem igual ao ponto ao qual estamos a somar o vetor e depois suprimir precisamente a letra repetida novamente e ficamos com o ponto F. Portanto, aqui é necessário o conhecimento de que a soma de um ponto com um vetor é um ponto. Portanto, fica o ponto F. Aplicando ao ponto A o vetor AF, ficamos com o ponto F. Outro exemplo, o ponto E mais NP, não tem a mesma letra na origem do vetor, portanto vamos arranjar um vetor que tenha essa característica, e esse vetor pode ser, neste caso nem temos mais nenhuma hipótese, é o vetor EG, porque o vetor EG e NP são iguais. Adicionando ao ponto E o vetor EG, vamos obter o ponto G. O ponto G. Portanto, mais uma vez, suprimindo a letra E, ficamos com o ponto G. Depois deste exemplo, o que se recomenda é praticar estes conceitos para recordar. Portanto, esta aula serviu para recordar os conceitos necessários para a apresentação dos tópicos que se seguem nas outras aulas e, portanto, recomendamos que se pratiquem estes conceitos resolvendo a parte correspondente à aula 1 de revisões de vetores.